Nobody wants to... Prontinho, já estamos gravando, já estamos em aula mais uma vez. Boa tarde aí para vocês, pessoal. Estamos aqui novamente como banco de dados. Gente fina, seguinte. Aula passada a gente viu sobre SGBDs, Sistema de Gerenciamento de Bases de Dados, certo? A gente viu quais são as suas funcionalidades, a gente conseguiu meio que adentrar né? Juntamente com a aula de programação web, a gente já viu lá a questão do PHP mais admin, mostra lá aquele sistema lá de gerenciamento deles, tá ok? E na aula de hoje, pessoal, a gente vai começar a dar início sobre a questão da modelagem de banco de dados, tá bom? Mas, primeiramente, o que é modelagem? Né? Quando a gente fala o termo modelagem, ó, o Adão, cara, Adão que não estava pela manhã não, né, Adão? Boa tarde, Adão. Bruno, acho que eu não vi o Bruno Brito também pela manhã. Não é isso? Depois vocês dão uma olhadinha lá no YouTube a aula, viu? Vocês para não perder os conteúdos lá. Então, vamos aqui para o termo modelagem, né? Vamos entender primeiro o que é essa modelagem. Se eu pegar pelo pé da letra mesmo, cadê a Ana Nascimento? Boa tarde, Aninha. Ana? Ana, está presente, Ana? Acho que não, hein? Deixa pra lá, né? Então, pessoal, modelagem. Modelagem é o termo, a gente vem do termo mesmo da origem da palavra modelar, certo? Criar um modelo a partir de um modelo. Então, a modelagem de dados nada mais é do que modelos de dados preditivos que vocês vão estar adicionando na base de dados, entendeu? Então, primeiramente, a gente vai ver um pouco dessa modelagem conceitual, certo? Depois a gente passa, certo? Pelo modelo lógico, né? Modelo de modelagem lógica. E na sequência a gente vai entender um pouco da implementação dessa modelagem lógica, tá ok? Na modelagem de dados a gente tem modelos baseados em registros, tá ok? A gente tem alguns modelos, né? Hierárquico, em rede, relacional. Gravem esse aqui, modelo relacional, a gente vai trabalhar bastante com ele. Modelos baseados em objetos, né, que são entidade de relacionamento, e, claro, também existe a modelagem orientada a objetos. Por último, a gente tem modelos físicos, e o último ponto, modelo entidade de relacionamento, né, que são os termos que a gente vai ver aí presentes nessa aula de hoje. Capite? Então, vamos lá. Introdução à modelagem. Eu só ver aqui tirar aqui da... Pronto. Ó, pessoal, esse slide aqui, certo? Ele vai ser tanto 40 para a aula de hoje como para a aula da semana que vem, tá bom? Não se preocupe não que eu não vou passar 40 e tantos slides hoje, não. A gente vai só dividir esse conteúdo em dois, tá? Beleza? É porque eu presumi que vocês já tinham dado uma olhada. a Deus. Presumi que vocês já tinham dado uma olhada no material que eu mandei, né? E aí vocês devem ter visto isso aí, imaginando. Imaginando isso, tá? Seguinte, né? Vamos lá entender o que é a modelagem, tá bom? Primeira imagem que a gente tem, certo? Primeira imagem que a gente tem é essa imagenzinha aí, ó. Um manequim, uma mulher com uns trapos aí de roupa, riscado com os números, com tudo. Então, isso pode ser um tipo de modelagem, claro e evidente. Esse outro aqui, ó, utilizando a implementação e alguns algoritmos e alguns softwares, né? No caso aí, o Autodesk. Então, eu estou renderizando aí o braço do Homem de Ferro. Isso é uma modelagem? Com toda certeza é uma modelagem, certo? Esse aqui, que a galera utiliza muito para desenvolvimento de planta de casa, né? Pode ser considerado uma modelagem? Com toda certeza pode ser considerado uma modelagem, entendeu? Então, modelagem, pessoal, é isso.
São implementar modelos, né? Para que você possa definir o objetivo do seu projeto, tá bom? Então, o que é a nossa modelagem de dados? A gente vai estabelecer algumas tabelinhas, como essa, certo? E a gente vai moldar o que cada uma vai representar, com seus dados, com atributos, com tudo, certo? E aí, a gente vai tá fazendo a correlação entre essas tabelas para que elas conversem e se comuniquem, tá bom? Então, o objetivo da modelagem é transmitir e mostrar uma representação, tá? Uma representação única, não redundante e resumida dos dados da aplicação. É a principal etapa no projeto de desenvolvimento de um banco de dados, pois é muito importante, né, que se dedique tempo e esforço no desenvolvimento de uma boa modelagem de dados. Ficou tranquilo, pessoal, de entender essa parte inicial? O que é a modelagem? Olha. Yes. Pronto. Vamos pegar aqui uma ideia, né? Vamos supor que eu vou construir uma casa, certo? Na construção da minha casa, eu preciso fazer o alicerce, de acordo? E a partir do alicerce é que eu subo lá as paredes, depois cubro, enfim, tranquilo. Para que eu consiga ter uma ideia de como vai ser minha casa, no mínimo a pessoa desenha um pedaço de papel, não é não? Olha, aqui vai ser o banheiro, aqui vai ser a sala, aqui vai ser um quarto, aqui vai ser a cozinha, aqui vai ser outro quarto, aqui vai ser uma despensa. Então, ele começa a prototipar, né? Ele começa a modelar como que aquilo vai habituar-se dentro dele, dentro do projeto da casa, dentro dele é ótimo. Então, pessoal, essa modelagem, né, já falei o nome modelagem umas 30 vezes aqui, mas essa modelagem de dados, a gente precisa entender como que vai transmitir, como que vai trafegar os dados dentro do meu sistema. E a partir dessa modelagem que a gente vai entender como que é esse armazenamento, como que é essa consulta dentro da minha base de dados, para que eu possa estar consultando de uma forma eficiente. Então, a modelagem ela é muito importante, tá bom? Então, qual é a sequência? Qual é a sequência disso tudo? Olha, a gente tem um negócio chamado minimundo, tá? Minimundo é um espaço, um ambiente, um espaço amostral, onde a gente colhe informações para criar minha base de dados, tá ok? A partir disso, eu vou obter e analisar a obtenção e análise de registros. Eu vou obter e vou analisar os registros que eu tenho referente àquele minimundo. A partir disso, eu crio um modelo conceitual. Eu conceituo, olha, isso aqui talvez funcione desse jeito. Vamos tentar conceituar aqui alguma coisa, tá? Depois você parte para o modelo lógico, tá? O modelo lógico, ele vai interpretar a comunicação, vai ser já algo mais efetivo, tá ok? E depois você parte para um projeto físico, que realmente é o projeto deveras, certo? De finalização. Então, o trabalho final dessa disciplina vai ser isso. Eu vou dar um mini-mundo para vocês e vocês vão me entregar um modelo conceitual, um lógico e um projeto físico de um banco de dados. Isso aqui é o trabalho principal dessa disciplina, é entender um mini-mundo e transformar isso em uma base de dados. Fazendo isso, galera, pronto, matou a pau, fechamos a disciplina e show de bolas, lá em dezembro, tá todo mundo suave, tranquilo, comendo um peru de Natal. Com a Coca-Cola bem geladinha. Não é não, Rafael Belo? Dá certo não, meu amigo? Ah, não. Dá, macho. Natal não. Coca-Cola com peru. Anthony, me ajuda aí, cara. Me ajuda a ler aí, que eu tô com dorzinho de garganta. Rocha aí. Introdução a uma modelagem. Para criar uma modelagem de base de dados, é necessário grande interação do usuário ou responsável pela análise de requisitos do sistema. O projeto de desenvolvimento de um banco de dados compreende as seguintes fases: modelagem conceitual, modelagem lógica e implementação do modelo lógico. Olha lá. Então, é muito importante que a gente entenda isso, que o projeto de desenvolvimento,
compreende essas fases. Modelagem conceitual, lógica e implementação do modelo lógico no projeto físico. Então, tudo isso parte de um mini-mundo, tá bom? Vamos lá. Exemplo das informações de um banco de dados. Vamos começar a entender como que se dá esse banco de dados. Então, se eu tiver aqui um conjunto de pessoas, certo? Essas pessoas, elas podem ter determinadas informações. Nesse caso aqui, ó, eu tenho alguns atributos para esses registros. O nome, a rua, cidade, conta e saldo. Pelo que vocês estão vendo aqui, esse banco de dados se refere a quê? Consegue me dizer aí? Conta bancária? Um registro, um banco de dados de um banco, pode ser? De um banco do Itaú, sei lá. Pegar a brincadeira do professor. Pode ser isso? Nome, rua, cidade. Entendeu? Então, todo esse conteúdo, ele está armazenado e registrado na base de dados, tá? E dessa seguinte forma, então, em cima aqui da minha tabela, sempre eu vou ter os meus atributos, e abaixo são os registros indexados, né? Cada um desse aqui, a gente tem a possibilidade de identificar ele e selecionar somente ele, ou seleciona somente quem é da cidade de Campinas, ou seleciona somente quem é da rua IP, ou seleciona somente quem tem um nome começando com a letra J, certo? Ou seleciona somente as contas com saldo acima de R$ 2.000, entendeu? Então, todo esse tipo de seleção para uma consulta a gente consegue fazer. A gente delimita os dados em que a gente consegue observar. Certo? Então, modelagem conceitual refere-se ao desenvolvimento de um modelo inicial da base de dados. Poxa, conceitual, então está só no conceito, é que nem um carro. Quando um carro, ele simplesmente não sai da parte de desenho, de engenharia, e já vai direto para a produção. Eles fazem um modelo conceitual, certo? É chamado modelo conceito, né? Expõe nos salões de automóvel, vê o que o pessoal diz, se o pessoal gosta. Se o pessoal gostar, aí sim ele começa a montar a sua linha de produção daquele determinado veículo. Tá? Então, antes de tudo, tem um modelo conceitual. Beleza? A modelagem conceitual fornece uma visão mais próxima do modo como os usuários visualizam os dados que realmente tem ali e existem. Tá? Já na modelagem lógica, pessoal, compreende o processo de desenvolver como os dados serão armazenados no sistema e como irão se relacionar. Isso significa transformar o modelo conceitual, né, na primeira fase, no mais próximo da implementação. Então, eu pego do mini-mundo, venho para o modelo conceitual, do modelo conceitual eu vou para a modelagem lógica, já implementando algumas coisinhas técnicas, para depois chegar na parte final. Então, nessa fase, são criados dicionários de dados e feita a verificação se o modelo está normalizado, tá? Se der tempo, a gente vê normalização, né? Mas eu acho muito difícil dar tempo de ver normalização de banco de dados. Depois, pessoal, a gente trabalha com o modelo lógico, tá? É o modelo final. Uma vez que toda a etapa de modelagem esteja concluída, será necessário implementar ou criar a base de dados no SGBD escolhido, ou no que a gente, de preferência, escolher, né? Essa fase, né, requer que o desenvolvedor conheça SQL. E a gente vai trabalhar com essa linguagem de SQL, tá? Para que se tenha um bom resultado, a modelagem de dados requer uma clara compreensão do que o usuário espera do sistema, que tipos de relatório e quais os principais objetivos do sistema em si. Beleza? Vamos lá. Começar a chamar aqui o povo. Cadê o Ian? Pronto, Ian. Diga. Escolhe uma pessoa, cara. Coloca o Jeff. Pronto, o Jefferson aí, o Ian te escolheu, cara. Você acaba de ganhar 50 centavos de nada. Eu achava que era uma placa de vídeo já. Foi, não é, meu amigo? Olha aí. Não. Infelizmente. Sem nem chance. Cara, infelizmente. Essa daqui, não.
Meu amigo Rei, me diga o seguinte, o que você entendeu aí dessa parte inicial que eu falei? Bem, basicamente, para a gente Resuma aí. poder criar, a gente tem que saber o que a gente vai fazer, né? Com o modelo conceitual, que é basicamente, tipo, onde eu quero chegar e o que eu quero fazer. E aí a gente tem a implementação do modelo lógico, que é mais a parte de código, não? Então, se a gente fizer uma linha do tempo, a gente vai partir, né, de um mini mundo. Depois do mini mundo, vai para onde, ô Jeff? Vai para, como é o nome? Eu esqueci o nome do bicho já. É pro Conceitual. lógico, conceitual. Foi mal, Depois confundi aqui para o os nomes. lógico. Depois para a implementação, que é o físico. Exato. Tá? Implementação do modelo lógico, na verdade. Bom? Vamos fazer a linha do tempo aqui, ó. Mini mundo. Depois modelo conceitual. Depois modelagem lógica. Depois implementação do modelo lógico. Tá ok? Repete para mim aí, Adão. Bora, ligeiro. Aí é complicado, né? Oxe, meu amigo, é só repetir o que eu acabei de dizer. Minha memória é a pior do mundo, é mini-mundo, conceitual. Ah, Aí, ó, já quebrou a memória. quebrou a memória. Quebrou que apartou, viu? Mini mundo, Foi. conceitual, lógico e implementação do lógico. É, Vai, isso aí fala aí. mesmo. Não, essa aí mesmo não. Este não tem, não. Olha aí. Mini-mundo, conceitual. E o outro? Tô dizendo que eu me esqueço do nome? Pois manda outro dizer aí. Chama uma pessoa. Carlos Alberto Gomes de Lima. Bora, Carlos Roberto. Qual é a sequência aí? Fala ligeiro. Hein? Esse cara é meu fã, sabe até meu nome todo, viu? Minimundo, modelo conceitual, modelo lógico e implementação do modelo lógico. Ótimo. Chama outro para repetir. Não é possível que nós não decoramos daqui para de tarde. Chama outro. Aí a Vitória Stephanie. Bora, Vitória Stephanie. Fala ligeiro. Ligeiro, bala. Repete a sequência. Mundo conceitual, lógico, implementação. Implementação de quê? Mano? Do modelo lógico. Ah, chama outro para dizer. Bora. Sibeli. Bora, Sibeli. Passa a risca. Mini mundo, modelo conceitual, modelo lógico, implementação do modelo lógico. Chama outro. Gisele. Bora, Gisele. Conta. Minimundo, modelo conceitual, modelo lógico, implementação do modelo lógico. Agora, Gisele, aquela pessoa que você ama de coração, que você daria o seu salário do mês, chame ela para ela dizer se ela sabe mesmo a sequência agora. Vai, Eduardo. Bora, Eduardo. Conta. Conta a bola. Minimundo, modelo conceitual, modelo lógico e modelo de implementação lógico. Ou implementação do modelo lógico. Ixi, vai ganhar um salário da Gisele, né? Que mandou. Bora, ô Eduardo, chama outro. Vamos decorar. O Rafael. Rafael Belo, o bonito. Conceitual, modelo lógico, implementação do modelo lógico. Isso, bora, Rafael, só mais um, só para nós terminar. Quero que o Luiz Felipe fale. Ixi, rapaz, bora, o meu xará, arrisca aí. Cadê o homem? O homem nem apareceu aqui pra mim ainda. Ele tá na aula não, mano. E o Luiz Felipe é tu, mano. Ô, besta, eu vou te dizer uma coisa. Eu pensava que era o meu xará aí, mas ele não tá na aula não. Vou chamar outro. Só pra terminar. Juniorzinho. Minimundo, conceitual, lógico, implementação do modelo lógico. É verdade, amor, o cara é do primeiro ano, ó, o vacilo. Puta merda. Oh, meu Deus do céu, outra palavra. Caramba, cara, que gafe essa, viu? Agora, esse vídeo aqui nem pro YouTube vai, que eu vou bloquear ele antes dele ir.
Meu Deus do céu. Que vacilo mesmo, viu? Eu, hein? Pode continuar. Depois dessa, acabou a corrente. Valeu, pessoal. A corrente foi legal. Até eu esculachar tudo aí. Então, voltando aqui. Quem gravou, gravou, né? Vamos voltando aqui. Então, pessoal, a gente tem essa sequência de passos aí. Minimundo, modelo conceitual, modelo lógico e implementação do modelo lógico, tá bom? Então, decorou isso aí, galera. Matou a pau. É o que a gente vai fazer a disciplina todinha. Então, bora começar com o modelo de dados. Olha, quem conhece essa daí? Quem é essa daí, meu amigo Zé Wellington Zacarias? Lá conheço isso. Ô, bicho desatualizado. Tá enterrado aonde, mano? Zarenga. Nossa. Ai, ai. Macho, ela é um modelo de dados, cara. Tem que O entender pessoal que tá perguntando o nome da mulher, mano. Não a profissão dela. Olha a outra. Tem que entender a piada, cara. Modelo de dados. Vamos entender o que é um modelo de dados. O modelo de dados, meus queridões. O outro não, a Fernanda não entendeu a referência. A Gisele Bündchen, ela é modelo. Aí, de dados. Entenderam a piada? Ficou legal a piada? No slide? É por isso que eu prefiro o índice. Pois não é, cara. Bora pra frente. Compreende, modelo de dados, compreende a descrição de dados que devem ser armazenados pelo sistema e como esses dados devem se relacionar, viu, pessoal? Para que seja possível fazer essa descrição, é utilizada uma linguagem de modelagem. Pode ser textual ou gráfica, né? Ou seja, pode escrever ou pode desenhar o negócio. Deve explicitar os tipos de dados armazenados e as restrições que esses dados possuem. Olha, isso aqui é muito importante. O que seriam essas restrições, né? Pronto. Bora lá, Sibeli. Tá por aí? Hoje eu vou chamar todo mundo, não é possível. Diga lá. Sibeli, vamos supor que eu esteja construindo um formulário em HTML, ok? Uhum. Nesse formulário eu peço para colocar o nome, ok? Coloco lá. Mais embaixo eu peço para colocar o login, ok? Coloco o login. E mais embaixo eu peço para colocar a senha. Colocar a senha. Esses dados são semelhantes? Não. Não? Não? São caracteres, não? Ah, sim, desejo sim. Agora, se eu peço para adicionar o CPF, são semelhantes ainda esses dados? Não, já muda, né? Tem número. Se eu peço para ele adicionar uma data, e se eu peço para ele adicionar um e-mail, ainda são semelhantes esses dados? Ou seja, cada um tem sua restrição. Ora, bolas. Então, se eu vou mandar lá para o meu banco de dados, eu tenho que restringir. Pô, o CPF ele vai receber só o número. Um CPF só tem número e só tem 3, 6, 9, 10, 11 caracteres. Então, o tamanho daquele campo dentro do meu banco de dados vai ser 11 do tipo número. Agora, se eu vou fazer um nome, por exemplo, receber o nome completo de uma pessoa, eu vou lá, coloco o nome da pessoa do tipo o quê? Texto, né? String. No caso do nosso banco de dados, varchar. E eu coloco o tamanho de caracteres que esse banco de dados tem que guardar dele. Pô, existe um nome de uma pessoa com 1000 caracteres? Me diga se isso existe. Existe, Renan? Não. Existe não. Então, o máximo que o nome de uma pessoa pode ter é 100 caracteres, contando o espaço, acento, assunto, o nome grande mesmo, é 100 caracteres. Por que eu vou delimitar tanto espaço no meu banco de dados se nunca um nome vai passar de 100 caracteres? Se nunca um CPF vai passar de 11 caracteres numéricos? Se uma data de nascimento não vai passar de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, de 10 caracteres?
Entendeu? Então, a gente tem que construir um banco de dados pensando em otimizar ele. Entendeu? Se eu otimizo ele, ó, eu vou lá e coloco o tamanho do campo de CPF de 1000. Não existe um CPF com 1000 caracteres. Não existe. Eu estou desperdiçando o espaço do meu banco de dados. Beleza? Então, por isso que é importante explicitar os tipos de dados armazenados e as restrições que cada um possui. Ficou entendido aí? Entendeu, Manuel? Manuel? Ei, mano. Manuel tá jogando Free Fire. Batendo, tá um Free Firezinho mesmo, né, bichão? Tá tendo um racha lá de Free Fire. Nossa, é. Deixa ele. Joyce. Diga, Felipe. E aí, senhorita, você entendeu? Deu para entender. Pô, repita aí pra nós. O que você entendeu? Que não pode colocar muita coisa no banco de dados. Porque ele tem que ser o quê? Ó. Hein, Joyce? Ele tem que ser o quê? Ó. Otimizado, né? Isso. Belezura? Sai bem, Felipe. Tá tudo bem, Joyce? Tá sim. Tá merendando, né? Tô não, Felipe. Tô na tua aula só. Ah, bom. Ah, mas não tem problema não. Pode assistir ela tomando um cafezinho com pão. Até eu queria. Bora lá. Bora entender os modelos existentes, tá bom? Então, diversos modelos de dados foram propostos e divididos em 3 grupos diferentes. Baseados em registros, baseados em objetos e outro mais na frente aí. Certo? Então, são usados na descrição. Opa, peraí, passei demais. No baseado em registro, a gente tem o hierárquico, em rede e o relacional. Tá ok? Baseados em objetos, a gente tem modelo entidade relacionamento e o modelo orientado a objetos. Tá? Então, a gente vai começar a entender esses caras. Tá bom? No modelo hierárquico, né, foi o primeiro a ser reconhecido como um modelo de dados. Ele organiza esses dados de cima para baixo, ou seja, top-down, tá, ok? Com um conjunto de árvores, tá? E é definido, né, como uma coleção de registros conectados por meio de ligações. Então, como é que funciona uma árvore? Ela tem um caule, uma raiz gigante, depois ela tem várias raízes saindo de outras raízes e assim sucessivamente. Então, o termo árvore, nessa questão de registros, é que um registro vem dependendo do outro, que depende de outro, que depende de outro mais acima, e eu vou ter ali uma estrutura de árvore. Todos eles conectados, por meio de ligações. Onde cada registro é uma coleção, um campo, e cada campo tem um único valor. Tá? Então, essa forma de banco de dados, né, hierárquica, ela foi a primeira que se apareceu. Então, por exemplo, se eu salvava o nome do meu avô, aí o nome do meu avô era do lado do nome da minha avó, que juntava os dois, aí eu começava a ter os filhos, né? É o fulano de tal, o tio tal, o filho tal, Aí eu veio pro meu pai. O meu pai pegou, vem eu, minha irmã, meu irmão, não sei o quê. Do meu irmão e o meu foi descendo por meus filhos, por filho do meu irmão, e assim sucessivamente. Então, é como se fosse uma árvore genealógica, onde cada nome é cada registro com um único valor. Então, essa forma de banco de dados, tanto é que as árvores genealógicas são utilizadas muito para... A cachorro me deu um susto. Meu amigo, eu tomei um surto violento agora. É o teu? Sim. Pois bem. Então, esse modelo hierárquico, né, principalmente utilizado em árvores genealógicas, ele foi muito utilizado. Então, os registros de banco de dados, eles eram
Eles eram feitos assim antigamente, tá? Depois, olha aí, ó, como é que é, ó. Então, aqui tem uma peça, cor de peça, nome da peça, cor da peça, tá? E aqui ele vai tendo, ó, essas ligação, né? Então, o fornecedor, ele é oriundo dessa peça, e assim sucessivamente. Então, o fornecedor vai ter clientes, e por aí vai. Então, esse é o modelo hierárquico. Olha aí, tá vendo, ó? No estilo árvore, tá bom? Então, aqui, ó, José Figueira, Campinas, aqui um registro, tá aqui 955, tá? Antônio, IP, São Paulo, aqui 647-536-801. Lembra que é isso aqui? Tá aparecendo naquela nossa tabelinha, não tá, não? João, Laranjeira, Campinas, tem aqui o número da conta e o valor da conta. Número da conta e o valor da conta. Entendeu? Então, aqueles nossos dados lá do início, quando a gente começou, se forem transformados em um modelo de dados baseado em registros, pode ser dessa seguinte forma, tá? Que é ainda sobre o modelo hierárquico, tá? Deu para entender aí o modelo hierárquico? Baseado numa árvore, tranquilamente, certo? Beleza, Gisele? Prosseguimos? Sim. Eita, rapaz, quem tá entendendo é tudo. Bora pra frente. Dúvida só na hora da prova. Modelo de... Não, pô, tem que tirar a dúvida antes. Modelo de rede. Surgiu como uma extensão ao modelo hierárquico, né? Eliminando o conceito de hierarquia e permitindo que o mesmo, né, registro estivesse envolvido em várias associações, criando conexões bastante complexas, né? E são bastante utilizadas em sistemas de computação de grande porte, tá? Então, aqui a gente tem muita questão do cliente-servidor. Os dados são representados por colações e os registros relacionados por elos, né? Tem aí. Então, aqui, ó, ele já restringiu mais ainda, ó. Então, por exemplo, tem aqui as coleções de José, do endereço de Figueira, de Campinas. E ele só tem uma conta. O João, de Laranjeiras, de Campinas, ele tem 2 contas, certo? E o Antônio e o IP da cidade de IP, né, de São Paulo, ok? Ele tem aqui uma conta em conjunto com o João, entendeu? E tem outra conta dele sozinho. Tá? Então, olha aqui, a gente já consegue observar essas funcionalidades do modelo em rede. Bom, olha aí, mais um exemplozinho. Bom, modelo relacional. Era esse aqui que eu queria chegar, pessoal. O modelo relacional, né, apareceu devido à necessidade de se aumentar a independência dos SGBDs, né? E prover um conjunto de funções apoiadas em álgebra relacional para armazenamento e recuperação desses dados. É um modelo mais utilizado hoje no mercado, pois se revelou ser muito mais flexível e adequado ao solucionar os vários problemas que se colocam em nível da concepção e implementação das bases de dados. Ou seja, é o que a gente utiliza hoje, é o modelo de relacionamento, onde cada tabela se comunica com a outra, e a gente tem esses relacionamentos, tá? A gente vai ver que esses relacionamentos, eles têm um negócio chamado cardinalidade, tá? E aí, cada função de uma cardinalidade quer dizer alguma coisa, se ele está relacionado diretamente de um para um, ou de um para muitos, e aí a gente vai ver isso posteriormente. Mas é importante entender que isso aqui se dá por meio de relacionamentos, existentes ou não. E aumentando, claro, a independência desses dados com relação aos SGBDs. Aqui eles são muito dependentes, entendeu? Aqui ele já tem uma certa independência. Vou dar uma olhadinha aqui, pessoal. Pronto, a gente vai fechar até o outro modelo ali, né? Modelos baseados em objetos, né? Na descrição, usados na descrição de dados no nível conceitual e visão, proporcionam ampla e flexível capacidade de estruturação e permitem a especificação de registros de dados de forma explícita. Entre os modelos mais conhecidos estão o entidade de relacionamento e o orientado a objetos. Vamos ver o entidade de relacionamento. Olha lá. Enquanto aqui, ó, eu tenho o modelo relacional, né, baseado em registros, quando eu tenho os meus objetos, eu já posso basear a minha funcionalidade de acordo com entidades e o relacionamento entre essas entidades.
cada tabela, ela pode assumir o papel de uma entidade, tá bom? Então, ele é largamente utilizado, certo? Se baseia na percepção de um mundo real e consiste numa coleção de objetos básicos chamados de entidade, né? E que se relacionam entre si, tá bom? Olha aí, ó. Então, aqui, as entidades e os relacionamentos, eles são grafados da seguinte forma. A entidade é um retângulo e o relacionamento entre as entidades a gente se dá por um losango. E aí a gente tem aqui, ó. Eu tenho a entidade proprietário, corretor, inquilino e imóvel. São 4 tabelas de um banco de dados. 4 coleções de dados, né? Porque o proprietário, ele tem nome, ele tem endereço, ele tem telefone, ele tem tudo. O corretor, ele tem nome, ele tem endereço, ele tem o número de registro dele. O inquilino tem um nome, tem um endereço, O imóvel tem um endereço, tem um tamanho, tem um tal coisa. Então, cada entidade dessa, ela tem um conjunto de atributos, certo? E aí, eu posso relacionar elas, entre elas, né? Então, por exemplo, o proprietário, ele possui um imóvel. Só que esse proprietário, ele pode possuir muito mais de um imóvel, não é? Eu não sou restrito a ter somente uma casa, eu posso ter uma, posso ter duas, posso ter quantas casas eu quiser, quantos imóveis eu quiser. Então, o proprietário, ele tem um relacionamento de um imóvel de um para muitos, ou seja, ele pode ter muitos imóveis. E aí, o relacionamento entre eles é essa palavrinha possui. O proprietário, certo? Ele contacta um corretor. Ora, existem muitos, né? Existem muitos corretores no mercado, como também existem muitos proprietários no mercado. Então, aqui é um relacionamento de N para N, né? De muitos para muitos. O imóvel, certo? Um único imóvel, ele pode ser alugado para mais de um inquilino, né? Por exemplo, para uma moradia conjunta, mas ele também pode ser alugado somente para um inquilino. Então, aqui seria de 1 para 1, entendeu? E assim a gente tem esses relacionamentos, ou seja, a entidade, que é quem tem a coleção de dados, se relaciona com outra entidade que tem coleção de dados, e isso dá origem a um losango chamado relacionamento. Tá ok? Deu para entender aí? Quando a gente estiver fazendo isso na atividade, vai ficar mais tranquilo, tá? A gente vai fazer muito esses modelos de entidade e relacionamento. Olha aqui, ó. Então, vamos supor, eu tenho uma tabela cliente, tá aqui, ó, código do cliente, nome do cliente, a rua onde ele mora e a cidade. Eu posso ter uma tabela de contas, número da conta, o saldo, certo? E aí eu posso ter um relacionamento. Ora, qual é o relacionamento entre o cliente e a conta? O que é de principal entre eles? O código do cliente, que me leva a identificar um cliente, e o número da conta, que me leva a identificar o saldo daquele determinado cliente. Então, aquela nossa base de dados, em que eu tinha todo mundo junto, lá no hierárquico, aqui eu já dividi. Eu criei uma tabela chamada contas, e eu criei uma tabela chamada cliente. E o que as duas têm em comum para se relacionar é justamente isso aqui, o código do cliente e o número da conta. Então, isso é como se dá um relacionamento entre essas duas tabelas. Ficou mais fácil de entender agora? Com esse exemplo? Ficou, Cauê? Ah, a galera tá dizendo aí que sim, né? Então tá suave. O modelo orientado a objetos, né, é um modelo que a gente não utiliza. Não a priori agora, certo? Quer dizer, a gente utiliza. Mas lá, quando a gente estiver trabalhando com a modelagem lógica, porque a gente vai utilizar o MySQL Workbench, tá? Mas a gente precisa entender que essa modelagem lógica, aliás, orientada a objetos, tá? Qualquer entidade do mundo real é representada por esse objeto conceitual. Né? Então, o objeto sempre está associado a um estado de comportamento. E aqui eu tenho, ó, é como se fosse uma classe. Lembra que eu acho que a gente já viu isso aqui em programação orientada a objetos, né? Em que eu tinha os atributos, né? Que eu tinha os métodos, que eu tinha o nome da classe. Então, aqui a gente tem essa parte de orientação
dentro do meu banco de dados. Cada tabela, tá? Vai originar aqui uns atributos, tá? E aqui eu vou ter os métodos, né? Que seriam os meus relacionamentos entre essas tabelas, tá bom? Olha aí, ó. Isso aqui, pessoal, nada mais é do que um banco de dados. Certo? Eu tenho aqui um conjunto de tabelas, certo? Ó, administradores, supervisores, bolsistas, digitadores, pesquisadores, prontuários, cidades, prontuários de relatório, fotos. Então, tudo isso aqui é um esquema de um relacionamento de banco de dados, certo? Atributos das entidades, né? E aqui uma modelagem de um projeto chamado FEBEM. Eu acho que a FEBEM é aquele que foi extinto, né? Que guardava jovens infratores. Olha, tinha tudo, ó. Internação, não sei o quê, prontuário, sócio familiar, um bocado de coisa. Então, tipo de modelo de dado. Eu tenho o meu modelo conceitual, certo? Onde eu tenho aqui só a parte de ideação. Eu tenho o meu modelo lógico, tá ok? Onde eu já começo a experimentar isso. E eu venho já para o meu modelo físico, que é quando o negócio já está operando mesmo. Olha aqui, ó, tabela de estoque, tabela, tudo incrementadozinho, dizendo aqui o tipo de variável inteiro, se ela é varchar, se ela é do tipo date, que representa uma data, entendeu? Se ela é float, tá? Então, no modelo físico, a principal diferença para o modelo lógico é que eu vou estar já definindo realmente como que vai ser esse meu banco de dados, tá ok? Então, pessoal, essa aqui é a imagem da aula. Se você quiser printar e resumir a aula todinha, é esse slide número 33. Tá ok? Então, o que vocês vão fazer como atividade para a nossa aulazinha de hoje, certo? Vocês vão fazer uma diferenciação entre esses três modelos, citando exemplos, né? Então, aqui, a imagem está aqui, certo? Já dá para ajudar vocês, e aí vocês coloquem lá. Modelo conceitual, responsável por isso, aquilo, outro. Modelo lógico, responsável por isso, por aquilo outro. Modelo físico, responsável por aquilo, outro. Então, faça uma descrição de cada modelo, certo? De no mínimo aí umas 5 linhas no caderninho de vocês. Depois que terminar, bate a fotinha e manda lá no Classroom para o tio dar uma olhadinha. De rocha? Tranquilo? Suave? Dúvidas? Tranquilo? Save. Pronto. Então, é isso, meus amores. Na semana que vem, a gente termina esse slidezão aqui, e aí a gente faz uma práticazinha de exemplo para poder vocês verem isso saindo da teoria e realmente para a prática. Tá ok? Se tiver dúvidas, já a aulinha já está no YouTube, dê uma olhadinha. Isso, a atividade é essa, tá? Ok? Vai editar antes? Não entendi. Eu vou editar aqui o slide, certo? E vou colocar a atividade nesse slide, lá na atividade do Classroom. Porque pode os coleguinhas verem depois e pensar que a atividade é a última desse slide, ó. Que é essa grandona aqui, ó. Tá? Entendeu? Isso Jeff aqui tá perguntando se vai editar a aula para poder postar no YouTube. Nada, vai com tudo. Tô nem aí. Ei, mas tu posta mesmo lá, tem umas 300 aulas que tá acumulada aí que tu não posta. Não, pô, tem sim. Estão postadas. Só não postei as de hoje, as outras estão todas lá, viu? Pode dar uma olhadinha. Só olhar na playlist, não? É, tá lá na playlist, beleza? É nóis, Eu procurei e não achei, não.